Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá onde você estiver no mundo. Eu desejo que você seja uma pessoa de bem, que na verdade recuse as pessoas de mal, né? E eu recuse a você, se você tiver essa oportunidade de ter controle sobre você, recuse ser uma pessoa do mal, tá? Cheguei e fiquei. Aqui, Herbert Torres, aqui. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Não existe historiadores no Brasil. A história do Brasil está toda corrompida, destruída, mal feita, entendeu? Propositalmente, por historiopatas, historiadores que são psicopatas, são comunopatas, globalpatas, satanistopatas, e aí vai. Em verdade, o que eu quero colocar para vocês é que a história do Brasil, quase toda ela é contaminada. Ela não representa a realidade do qual a gente deveria saber, a verdade. E eu vou mostrar com alguns exemplos. Mas esses exemplos que eu estou colocando, vou colocar aqui, que sirvam de base para que você comece a avaliar a história que é dada nas escolas, a história oficial, que ela, na verdade, é uma fake, em termos gerais. Tem algumas verdades, tá? Então, vou citar só algumas mentiras da história, na verdade, da história oficial, que a história real é totalmente diferente disso aí. E, inclusive, pessoas que são da área do ramo usam isso, mas não servem para ver a verdade. Então, de qualquer maneira, se você gosta do tema, se você quer saber mais, quer apoiar o nosso canal, né, inscreva no canal, aperte no sininho, aperte no gostei, ou no não gostei, né? Também faça também seu Pix para ajudar o nosso canal e que você seja feliz em saber dessas informações preciosíssimas que eu vou falar. Olha o que eu estou dizendo. A história, em termos gerais, né? A história do Brasil é uma fake. É uma fake. Vamos lá. Quem foi para vocês que criou o Quilombo dos Palmares? Eu estou aqui em Alagoas, né? Estou em Alagoas. Terra onde o Quilombo está instalado. Estava instalado, né? Quem criou? Foi quem? Foi Zumbi? Mentira. Mentira. Quem criou o Quilombo dos Palmares foi Ganga Zumba. Esse é o verdadeiro herói dos negros. Inclusive também Luiz Gama, que era um advogado na época do Quilombo em si, já da libertação dos negros. É um escritor e jurista baiano que libertou muitos negros na época. Luiz Gama, você conhece? Conhece. Pode até conhecer se você for um cara que está estudando mais. Então, saiba disso. Saiba também que, para concluir esse aspecto, o Ganga Zumba era tio de Zumbi. E Zumbi, supostamente por inveja, que a gente não vai estar dentro do corpo dele, da mente dele, né? Supostamente por inveja e supostamente por ser um psicopata, ele envenenou o tio dele, Ganga Zumba. Você acredita nisso? Pois é. Então é isso que acontece com as pessoas que não estão informadas da realidade. Então você não tem nada que enaltecer Zumbi, porque Zumbi não criou o Quilombo dos Palmares. Quem criou foi Ganga Zumba, tá? Não esqueça essa sua ideia. Isso aí é uma ideia que há o aparelhamento, é o primeiro aspecto que eu quero colocar, há o aparelhamento comunista, globalista e satanista dentro da história. A maior parte dos historiadores eram comunistas e globalistas, satanistas, porcaria disso aí, certo? Então por isso que você acha essas coisas. Vou citar outro.
Existe uma polêmica também aqui em Alagoas, vou continuar em Alagoas, que é a minha terra. Calabar, na época, foi um traidor. Traidor por quê? Por que ele era traidor? De nada ele foi traidor. Calabar se diz que é traidor porque ele não quis, ele era um fazendeiro aqui em Alagoas, na cidade de Porto Calvo, aproximadamente, eu não sei como se chamava na época, né? Porto Calvo. E a partir disso, Calabar negou fazer negócios com os portugueses. Por quê? Porque os portugueses queriam levar sem pagar nada, sem uma restituição. Já os holandeses e outros espanhóis queriam trocar para as coisas que ele tinha. Então Calabar foi feito como traidor pelos historiadores psicopatas comunistas, dizendo que ele era um traidor. Nunca foi. Nunca foi. Inclusive, eles esquartejaram Calabar e tem até a Via Cruz, até onde deixaram o corpo dele. Levaram ele correntado para todo mundo ver. Olha que povo bom, né? É um cara que simplesmente queria negociar o que ele tinha com as outras pessoas. Bom, vamos continuando essa posição, porque é importante você entender que eles fizeram muito para destruir a história do Brasil. Vamos agora a uma coisa nacional. Quem descobriu o Brasil? Está lá no livro de história. Foi Pedro Álvares Cabral? Foi? Claro que não, né? Claro que não. Antes de Pedro Álvares Cabral aqui, tiveram os fenícios, os próprios índios. Então, se for assim, são os índios, né? Tiveram os franceses, os espanhóis, os ingleses, aí vai. Os celtas, não na América do Sul, mas lá em cima, do qual eu fiz até um roteiro, tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, que ia ser um filme internacional meu, quer dizer, internacional, feito em vários países. Aí a projetista perdeu o prazo. Então, os celtas que tem, eu fiz baseado na cultura celta, que o nome do filme eu fiz junto com Dorothy Dimiopolitas, de São Paulo, uma produtora cultural de São Paulo, chamado Os Druidas e o Segredo da Pedra da Luz. Só que ele é todo em inglês, né? Isso aí. Bom, tiveram os celtas aqui na América do Norte. E milhares de povos. E os incas, e os maias, e os astecas, né? Então nós não precisamos praticamente destruir o livro de histórias brasileiros, porque as partes cruciais, que são exatamente dessa dignidade do povo brasileiro, foram destruídas por historiadores comunistas que estavam ocupando, aparelhando a questão da história, da criação do livro de história, e que se dizem historiadores. Na verdade, são psicopatas comunistas que ocupam uma função fake de historiadores. Na verdade, historiadores eles não têm nada. Tá? Então, eu citei só esses 3 casos para começar a discussão sobre isso. Eu pretendo fazer disso uma série de videodoc, que é a inexistência da história do Brasil oficial em livros publicados, etc. E que são ensinadas nas escolas, é feito para você fazer provas de concurso, de escola, de Enem e vestibular e tudo mais, só que baseado na mentira. Isso não é só na história, mas em todas as profissões houve um aparelhamento. Esse aparelhamento foi gradual, quase ninguém vimos. Um detalhe importante, com a era militar, o regime militar de 64, que não foi golpe, o povo é que pediu para os militares, não dessa época aqui, que não tem nada de militares, né? São militantes. Os atuais, nós não temos
essa realidade maravilhosa que alguns países têm de ter umas forças armadas realmente de pessoas que são para defender o país. Não temos atualmente. Mas em 64 tivemos. 64 nós tivemos e eles, infelizmente, por um erro estratégico, eles combateram a guerrilha desses indivíduos comunistas. Só que eles, o mais grave era o marxismo cultural, que é essa forma de alienar o povo a partir de mentiras e a partir disso vai levando você a um caminho que eles querem para a implantação do socialismo e comunismo. Não é à toa que nesse ano agora, nós passamos de novo a ser oficialmente uma ditadura desse sentido, tá bom? Bom, agora é hora de dar tchau para vocês, mas antes de tudo eu quero agradecer a você ter assistido até aqui o vídeo. Por favor, comente, compartilhe também para outras pessoas saberem disso, né? Dê sua opinião sobre esse vídeo, comente. Mesmo você sendo esquerdopata, pode opinar, não tem problema, tá? Eu sei que esquerdopata não vai querer ver a verdade, então eu sei disso, então pode ficar tranquilo. Então, se você for do bem, ajude a ampliação do bem, porque os esquerdopatas são poucos, mas conseguem liderar a grandes categorias no Brasil. Então, é hora de dar tchau. Um beijo, Herbert. Tchau, tchau!